Celebramos hoje, irmãos e irmãs, uma festa chamada Ascensão do Senhor. O que significa esta palavra ascensão? Ascensão significa elevar-se pela própria natureza, pelas próprias forças. Um pequeno exemplo: os primeiros edifícios, os prédios com mais de 4 andares, se tornaram complicados para as pessoas transitarem neles. Eram muitas escadas. Então inventaram o que nós conhecemos como elevador. Mas o elevador, antes de ter esse nome, ele se chamava ascensor. Por quê? Porque ele ascendia, ele, dentre tantas coisas, ele se elevava por sua própria natureza, pois foi uma máquina desenvolvida para isso. E nos prédios mais antigos, em São Paulo ainda existe isso, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes cidades brasileiras, nos prédios mais antigos, ainda existe uma profissão chamada ascensorista. Uma pessoa que fica ali e quando você entra dentro do elevador, você fala o andar que você deseja ir, ele aperta o botão, chegando, ele te comunica e presta uma outra ajuda se necessário for. Essa profissão está em vias de acabar-se, porque os elevadores estão cada vez mais modernos. Tem voz, tem dispositivos eletrônicos, câmeras, ar-condicionado e tantas outras coisas. O que tem isso a ver com a festa de hoje? Tem tudo a ver. A festa da Ascensão, ela faz menção a esse evento que ouvimos na primeira leitura de hoje, que é do primeiro capítulo do livro dos Atos. Jesus que ascendeu, ou seja, elevou-se para os céus por sua própria natureza divina, diante dos olhares dos apóstolos, dos discípulos que ficaram estupefatos, atônitos, diante de um evento de tamanha magnitude. Não souberam o que dizer, o que falar, tampouco como agir. Por que Jesus elevou-se para os céus? Tem uma razão. Jesus, para se encarnar, para estar presente no meio de nós, através do nascimento virginal de Maria Santíssima e tudo mais, Jesus teve que entrar na história humana. E, ao fazê-lo, ele assumiu a natureza humana. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E Jesus ficou entre nós, este Jesus encarnado, um tempo limitado. Nasceu, viveu, ensinou-nos muitas coisas, fez milagres, operou sinais, operou a obra da redenção, que é a paixão, morte e ressurreição, e principalmente na sua paixão, vamos pensar assim: se Jesus fosse um professor, os seus alunos, os discípulos, discípulas, apóstolos, eles teriam todos reprovado. Porque quando Jesus estava na cruz, à beira de morrer, estavam lá apenas 3 pessoas: o discípulo amado, Maria, sua mãe, e Maria, mãe de Cleófas.
E os outros 10? Porque Judas, a essa altura, tirou a própria vida. Aonde estavam? Não sabemos. E os outros discípulos? O Evangelho de Lucas fala que Jesus chegou a ter 72 discípulos. Toda essa galera tomou o chá de sumiço. Reprovaram no exame final. Mas Jesus é muito misericordioso. Após a sua morte e ressurreição, ele deu uma recuperação, uma prova especial, por assim dizer, para todos os discípulos e apóstolos. Ou seja, ele ficou 40 dias ainda ressuscitado dos mortos, aparecendo aqui, acolá, propiciando experiências únicas aos apóstolos e discípulos e levando-os a sair da timidez, a vencer o medo, a dar passos na fé. E ajudou muito. Encerrado este tempo todo, esses 40 dias, Jesus ascendeu aos céus, ou seja, elevou-se para os céus, a festa de hoje, porque o Jesus terreno terminou a sua missão. Então, ele voltou para o lugar de onde viera, de onde Jesus veio, do seio da Santíssima Trindade. Então, terminada a sua missão, Jesus voltou para junto do Pai e para junto do Espírito Santo. Mas isso não é motivo de tristeza. Já os anjos que o receberam nos céus advertiram os apóstolos e discípulos e nos advertem também. Homens da Galileia, vão ficar aí olhando o tempo todo? Ou seja, tudo bem que Jesus voltar para o céu foi impactante, foi notório, mas os anjos querem dizer o seguinte: vão ficar aí só olhando? Não. Agora chegou a hora de vocês, ou seja, chegou agora o momento, o tempo da igreja. Vão fazer a parte de vocês. Fazer o quê? O que o próprio Jesus, no final do Evangelho de São Mateus, que é o nosso Evangelho hoje, capítulo 28, os versículos finais, o que Jesus mandou: vão por todo o mundo, ensinem o que aprenderam comigo, batizem em nome da Trindade, e eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, ou seja, até o fim da vida terrena de cada um de vocês. Essa é a função, a missão da igreja. E falando em igreja, nós temos a segunda leitura, que é do primeiro capítulo da carta aos Efésios. E ali tem uma metáfora importante que nos fala muito da natureza da igreja. Que metáfora é essa? A metáfora do corpo. No finalzinho da leitura nos diz assim: Cristo é a cabeça da igreja, e nós, eu, você, todos nós, somos membros deste corpo. Nós fazemos parte desta igreja. Cristo é a cabeça porque nos precede, porque toma decisões, porque vai à frente, porque administra tudo, porque espiritualmente é Ele que conduz, governa, orienta a sua igreja. Mas somos nós, as últimas consequências, que precisamos fazer este corpo funcionar direitinho, esse corpo trabalhar muito bem. E aí nós nos deparamos com uma dura realidade.
Como fazer este corpo que é a igreja funcionar bem? Tem uma resposta para isso. A resposta é submeter-nos à vontade de Deus, à vontade de Jesus Cristo. E é aí que as coisas se complicam. Via de regra, é muito difícil para nós abrir mão das nossas vontades para que a vontade de Deus aconteça, se realize na nossa vida. O que a gente esquece de entender é um detalhe talvez pequeno, porém fundamental. O detalhe é o seguinte: as nossas vontades são baseadas muitas vezes na nossa percepção, no nosso ponto de vista, nos nossos juízos e por aí vai. Mas nós somos limitados por sermos humanos, frágeis. É a natureza limitada humana. A vontade de Deus é soberana, ela não erra, ela é perfeita. Portanto, diante de qualquer circunstância na vida, sempre se apresenta as nossas vontades e a vontade de Deus. É necessário a gente entender a maior qualidade da vontade de Deus em detrimento da nossa. E aí frear, diminuir, esfriar esses afãs, essas paixões da nossa vontade e escolher a vontade de Deus. Entendamos, Deus não está nos oprimindo, Deus não está lesando a nossa liberdade, nada disso. Deus está com a sua vontade oferecendo para nós o melhor caminho, a melhor escolha, a melhor situação, tendo em conta a nossa fragilidade. Mas a gente pode deixar a vontade de Deus de lado e escolher as nossas vontades. Acontece que, na maioria das vezes, isso não acaba muito bem. E quando a gente é teimosa, persistente em só atender às nossas vontades, este corpo místico de Cristo, que é a igreja, ele começa a ficar disfuncional. O que é isso? Quando a gente não se sente bem, a gente vai no médico, e o médico olha lá, talvez peça um hemograma completo, exames de várias naturezas, e feito isso ele vai dizer, você tem isso, aquilo, aquele outro, pode ser que tal órgão não esteja bem, você está com tal doença, tal. É a disfuncionalidade da nossa estrutura biológica, e a gente precisa mudar de vida, tomar remédios, às vezes fazer até cirurgia, enfim. É a disfuncionalidade. Quando a gente não ouve, não põe em prática a vontade de Deus na nossa vida, nós estamos adoecendo a igreja, o corpo místico de Cristo. E ela fica disfuncional, fica doente, fica fragilizada. E nós sabemos como a igreja anda doente, como a igreja anda mal, como a igreja está, por essas razões, fragilizadas. Portanto, irmãos e irmãs, ao celebrar hoje esta linda festa da Ascensão, nós devemos ter em conta todas essas realidades. Jesus que termina a sua missão neste mundo, Jesus que promove a missão da igreja, e nós, como membros desta igreja,
devemos assumir essa missão como nossa. Se nós conseguirmos morrer nas nossas vontades e fazer a vontade de Deus, nós já vamos evangelizar muito, sem palavras, apenas com nosso esforço, com a nossa vida cristã, com o nosso testemunho. Nós já vamos evangelizar muito e, de quebra, manter a saúde do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Jesus Cristo elevou-se aos céus porque acabou sua missão e porque, junto do Pai, Ele enviará o Espírito Santo na festa de Pentecostes que iremos celebrar. Mas peçamos desde já que este mesmo Espírito Santo venha sobre nós, nos ajude a compreender melhor esses ensinamentos e nos ajude também a morrer em nossas vontades e fazer nas nossas vidas a vontade de Deus, nosso Senhor. Amém.